fóssil? É um fóssil de um peixe, como podem ver, preservado numa pedra e partido bem no meio. Há milhões de fósseis de plantas e animais em toda a Terra e, claro, viveram e morreram, normalmente rápido e repentinamente, e em tais condições foram preservados. Normalmente, um animal ou planta que morre é oxidado por bactérias até desaparecer. Mas esses foram depositados na água e preservados por circunstâncias especiais. E aqui estão os nossos fósseis. E agora é nosso propósito verificar nossos fósseis para ver o que nos revelam a respeito da história biológica da Terra. Nosso mundo tem muitas testemunhas silenciosas dos tempos esquecidos. Não só os homens têm testemunhas de seus passados. A Terra também possui suas testemunhas. Tremendas montanhas empurradas para cima por forças incríveis. Obras de arte criadas pelo vento e a água, esculpindo monumentos de tamanha beleza que nos deixam boquiabertos. No entanto, são silenciosas. Não dizem uma única palavra, mas se você ouvi-las com cuidado e com paciência, elas contarão a sua história. Como tijolos posicionados por um mestre de obras, as camadas da Terra assim se empilham, formando estruturas fantásticas que se elevam ao céu. E nessas camadas estão os melhores de todos os contadores de histórias. Milhares, milhões deles. Os fósseis. Pedras remanescentes de plantas e animais que um dia viveram, como esse fóssil de uma concha. Aqui estão fósseis de milhares de dinossauros, sepultados num túmulo maciço, cobertos por lama e areia, quase que de imediato para que seus ossos não se decompusessem. Eles foram fossilizados. Depois de cuidadosamente separados, os restos mortais da rocha que os envolvia, podemos ter uma ideia de sua enorme estatura e imensa força. Esse peixe, como chegou até aqui? E como, naquela época tão distante do passado, veio a ser sepultado numa rocha? Se você tem um aquário em casa, provavelmente você já passou por esse triste evento. Um de seus peixes morre, boia até a superfície e rapidamente se decompõe. Na natureza, é claro, há outras maneiras de se morrer. De uma maneira ou outra, em pouco tempo não sobra nada. A menos que algo inesperado aconteça. A menos que, por exemplo, os peixes sejam sufocados por uma tremenda quantidade de lama e areia. Então, eles podem ser petrificados e tornarem-se em fósseis eternos num curto período de tempo. Só uma inundação global parece adequada para explicar a quantidade tremenda de fósseis que encontramos. Agora, em todos esses milhões de fósseis que são encontrados, os cientistas tentam aplicar algum tipo de ordem. E a ordem que desenvolveram é a chamada coluna geológica. Supostamente, a primeira camada a assentar-se na base de rocha cristalizada é a pré-cambriana. Então você segue para a cambriana, daí pela triásica e então pela quaternária, a mais recente onde se encontram fósseis humanos. Ora, é muito importante ser capaz de datar fósseis encontrados.
E isso é feito pelo método Index de Fósseis. Foi descoberto que, vamos dizer que na Cambriana você acha o trilobite. Fósseis que são típicos são chamados fósseis de Index e são datados pela posição que ocupam na coluna geológica. O problema é que nem sempre ou poucas vezes alguém encontra uma coluna geológica assim, então é necessário que encontremos outra maneira para datar a coluna. Como os evolucionistas determinam a idade desses fósseis feitos de rocha dura? Que métodos usam, por exemplo, para datar esses ossos de dinossauro? Será que eles realmente têm milhões de anos, como os evolucionistas afirmam? É importante mencionar que os restos de dinossauros não foram provados ter milhões de anos de idade. Isso é simplesmente parte da teoria da evolução. Se você perguntasse a um paleontólogo evolucionista qual a idade de um determinado